de encontro a Deus, toda vez que eu... Olha bem, presta atenção, porque isso a sua vida depende de um conhecimento como esse. Toda vez que eu ensino a verdade para as pessoas, toda vez que eu ensino a verdade para as pessoas, alguma coisa acontece. A tua internet vai cair, alguém vai interromper o teu vídeo, vai aparecer propaganda da 99 Pop aqui, umas 20 propagandas da 99 Pop, vai aparecer propaganda da Netflix, alguma coisa vai acontecer para te impedir o conhecimento. Porque simplesmente, toda vez que você vai de encontro à verdade, toda vez que você vai de encontro a Deus, ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Messias, o mundo parece conspirar contra você. E é muito fácil de explicar isso para você. Tá? Ser cristão é simplesmente negar o mundo. É simplesmente não crer na lei dos homens, e sim na lei de Deus. E quando você nega o mundo conspira contra você. Então, eu não duvido que a tua internet caia durante esse vídeo, tudo bem? Porque conhecimento de verdade, os caras estão puxando o tapete de verdade. Então presta atenção, porque isso aqui é muito importante para você. Eu dividi, é muito conhecimento para eu ensinar para você em tão pouco tempo que a gente tem junto aqui. Então eu vou dividir esse vídeo em partes. Quando a segunda parte estiver pronta, eu vou colocar um card aqui para você. Mas disciplina, assista até o final se você quer ser salvo. Quer ser salvo? Quer ser salvo por Deus? Assista até o final. Esse é um assunto muito sério. Para a gente poder estudar passo a passo, sem ficar vagando pelo conhecimento, porque é muito profundo, eu fiz um enredo aqui, na qual eu vou seguir. Tudo bem? Eu quero fazer uma reflexão com você. Se fosse fácil ser salvo, por que a maioria das pessoas não vão ser salvas? Se é fácil ser salvo, por que poucas pessoas vão ser salvas? Você já pensou em algum momento da sua vida, tic-tac, tic-tac, você já pensou quantas pessoas passaram por esse planeta? Quantas pessoas ainda vão passar por esse planeta até o momento do apocalipse? Até o momento de você ser julgado? Olha bem, nós somos 9 bilhões de pessoas, tudo bem? Só que são pessoas que vivem, na grande maioria das vezes, até 70 anos. Depois, nasce-se mais 9 bilhões de pessoas. Quantas pessoas e quantos bilhões, dezenas de bilhões de pessoas passarão até o dia do julgamento? E por que serão tão poucas pessoas salvas? Sendo que as pessoas creem em Deus, creem em Cristo. Por que serão tão poucas pessoas salvas? Sabe por quê? Porque na Bíblia é bem explícito, inúmeras vezes, as pessoas vão ser enganadas. O meu povo padece por falta de conhecimento. Né? O lobo vai pegar as ovelhas e vai levar para o lugar errado, para o abate. A Bíblia fala isso praticamente em cada capítulo, tem uma passagem como essa. As pessoas leem e ficam lá rindo, né? Fazendo aquele prazer todo. Nossa, que bonito. Não é para ser bonito. Tá? A Bíblia não é, ela é para ser ácida. É para você ler e falar, essas leis não combinam com as leis dos homens. Mas, se é a lei de Deus, eu tenho que seguir. Então presta atenção, porque isso aqui é muito importante. Olha só, eu vou falar a primeira pauta desse vídeo, para você não esquecer. Tá doido para mudar o vídeo, né? Tá doido para sair desse vídeo. Nossa, agora eu vou sair desse vídeo. Esse cara não fala coisa por coisa. Doido para sair do vídeo. Então saia. Saia sem esse conhecimento. E depois, não diga que eu não avisei. Porque o conhecimento verdadeiro, ele não desce liso. Não desce liso, não tem musiquinha, não tem balãozinho. É ácido mesmo e dói. Porque a verdade é para poucos. Então vamos lá. Eu quero te fazer uma simples pergunta. E se você fazer isso, eu vou ensinar como reverter. Você cultiva falsos deuses? Será que você cultiva falsos deuses? Você que é evangélico, adventista, você que é judeu, você que é cristão, católico, você que é espírita, qualquer denominação que você for, você cultiva falsos deuses? Por que eu digo isso para você? Presta atenção para você nunca esquecer. Só existe um Deus. Não pode haver dois deuses. Eu vou explicar isso para você. Só existe um ser que é onipresente, está em todos os lugares. Só existe um ser que é onipotente, tem um poder
soberano. E só existe um ser que é onisciente, tem um conhecimento sobre tudo. Se houvesse dois, os dois ocupariam o mesmo lugar. E isso é praticamente impossível. Então, um só é o Deus. Os outros são falsos deuses. Uma só é a crença. As outras são simplesmente paganismo. Quer você queira acreditar ou não. E eu não estou falando da sua denominação aqui, não estou falando da sua crença. Estou falando da minha crença e a minha opinião. E se você quer aprender, fique até o final. Então, só existe um Deus, que é onipresente, onisciente e onipotente. Não existe outro. Agora eu te pergunto, você cultiva falsos deuses? Será que você nunca orou para São Jorge, para Maria, para algum anjo da guarda? Será que você nunca orou para algum orixá ou para algum ser iluminado que estivesse do seu lado? Será que você não deu crédito a esses seres? Se você fez isso, você desapontou a Deus. Existe uma passagem na Bíblia que diz, tá? Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou YHWH, Yud Hei Vad Hei. Eu sou Yud Hei Vad Hei, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Quando você pede um favor a um ser que não é onipresente, onipotente, onisciente, quando você atribui, tá, recursos, quando você atribui coisas de Deus em seres que não são Deus, você está venerando outras pessoas. Isso não é legal. Deus não gosta disso. Não importa se esse ser fez muito pela sociedade. Não importa se esse ser praticamente ajudou a fundar a sociedade. Se você cultiva esse ser acreditando que é Deus, você está desobedecendo o primeiro mandamento para você ser salvo. Não terá outros deuses diante de mim, porque um só é o Deus de você. Então, toda vez que você pedir algo para a tua vida, peça em nome de Deus. Não peça em nome de nenhum orixá, de nenhum espírita, não peça em nome de nada. Peça em nome do verdadeiro Deus. Yud, Hei, Vad, Hei. Eu o chamo de Yahweh. Algumas pessoas chamam de Yahweh. Tudo bem? Mas, na dúvida, é só você dizer o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, o único Deus, o Deus vivo. Ele vai saber que é dele que se trata. Tudo bem? Então, toda vez que você pedir alguma coisa, peça para Deus. As pessoas, doido para sair do vídeo, né? Nossa, doido para sair do vídeo. Já até apareceu alguma coisa aí, né? Algum parente chegou na casa só para poder interromper esse vídeo, não é verdade? Então, preste atenção para você poder aprender. Olha só. Agora que você sabe que você tem que seguir a um único Deus, eu quero que você nunca esqueça isso. As pessoas fazem confusão. As pessoas acham que existe uma trindade. As pessoas acham que existe Deus, Cristo e o Espírito Santo. Não existe trindade. São só dois, Deus e Cristo. E Cristo não é Deus. Muitas pessoas acreditam que Jesus Cristo é Deus, mas isso é mentira. Cristo fala inúmeras vezes na Bíblia, né? Teve uma passagem que diz, mestre, ele falando com Cristo, falou, não, eu não sou mestre. Ou bom-aventurado, eu não sou bom-aventurado. Somente o Deus é. Então preste atenção. Jesus Cristo, ele esteve na fundação desse planeta e ele vai estar até o final. Ele é o cargo mais alto, é o nosso rei, é o nosso soberano. Tudo bem? Ele é o ser mais honrado que possa ter nesse planeta, que já se pisou nesse planeta. Santo veio ao pecado para salvar o homem. Não tem, até arrepia. Mas ele não é Deus. Tudo bem? Toda vez que você pede para Cristo, presta atenção, toda vez que você pede para Cristo, Deus intercede por Cristo. Deus intercede. Olha, Cristo, Jesus Cristo, me ajude a contar o problema. E esse problema é resolvido, é porque Deus está intercedendo por Cristo. Tudo bem? Porque Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Não é Cristo. Mas Cristo é o nosso Messias. Tenha consideração, tenha respeito por Ele. Ame-o, agradeça por tudo que Ele fez. Então, se algum dia você cultivou falsos deuses, depois que acabar esse vídeo, tu vai, em silêncio, chegar na tua casa, no teu quarto, vai ajoelhar perante a quina da tua cama, com a porta trancada, vai orar para Deus e falar, Deus, me desculpa, eu não sabia que eu estava venerando a falsos deuses, eu não sabia, eu o amo e eu quero a partir de agora o seguir. Pronto, Deus
é onipresente, onisciente, onipotente, ele vai ver a verdade por você e vai abolir os teus pecados. Pelo menos esses aí que você está pedindo. Tudo bem? Aprendeu, né? Calma. Não saia do vídeo não, tá doido para sair, mas tem mais um ensinamento que eu tenho que ensinar para você. Né? Já até a luz da casa até piscou aí, né? Alguma coisa aconteceu, meu amigo, porque toda vez que você vai de encontro à verdade, alguma coisa maligna acontece. Então, seja duro, seja firme. O segundo ensinamento que eu quero para você aprender é o seguinte: para você ser salvo, você tem que crer em Deus como seu único Salvador e crer no Messias como aquele que vai vir para te resgatar. Não é verdade? Só que o que é crer no Messias? O que é crer em Jesus Cristo? Eu já falei em vários vídeos que o nome não é Jesus Cristo, é Yahushua HaMashiach, que as pessoas adulteraram o nome de forma maligna. Deve estar em algum dos meus vídeos, vou deixar uma playlist aqui para você poder aprender, mas agora não é o momento de eu ficar te ensinando isso. Por enquanto eu vou falar o nome de Jesus Cristo, mas para quem conhece já sabe que é Yahushua HaMashiach. Então, o que é crer no Messias? Ah, eu creio em Jesus Cristo. Será mesmo? Cristo fez-se carne, ele veio ao nosso mundo. E esse mundo, ele andou com os homens. Não é para crer nele, é para ser nele. Não é para crer em Jesus Cristo, é para ser em Jesus Cristo. Se você é cristão, não é da boca para fora, é pelos teus atos. Não é para falar para as pessoas, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu vou não sei o quê. Não é para fazer isso. É para você demonstrar para as pessoas que você é cristão. As pessoas vão reconhecer você sendo cristão pelos teus atos. Então é para ser em Cristo, não é para crer em Cristo. É para ser, você é cristão? Não. Eu creio em Cristo, mas eu sou em Cristo. É diferente. Os teus atos vão dizer por si só. Por que eu falo isso para você? Porque a partir do momento que você dá dízimo para o teu pastor, você está recusando a obra de Deus. Porque Deus disse, no julgamento, ninguém vai intervir por você, apenas você mesmo. E quando você pega a tua obra e entrega ao homem, você está jogando fora aquela obra. É para você pegar a tua obra e fazer. É para você fazer a coisa. É para você chegar na pessoa que é pobre, enferma e ajudar. É para você visitar alguma pessoa, ajudar algum parente seu que está precisando de algum dinheiro. Você tem que pegar esse dinheiro e você fazer a obra. Agora, se você quer ajudar o pastor, você está dando dinheiro para ele, não para Deus. Tenha ciência disso. Tenha ciência disso. E para você que vai invocar a Bíblia aqui, leia a parte dos levitas. Só os levitas recebiam dízimo. Eles não existem mais. Tudo bem? Rasgou-se o véu. O Thiago Lima fala isso no canal dele, eu não vou nem precisar falar aqui, está muito bem explicado. O Rômulo também fala no canal dele, está muito bem explicado. Inclusive, vou deixar os 2 vídeos no card aqui. Então, você precisa crer em Cristo, estar em Cristo. Deus, o templo de Deus, não é templo de pedra, é o nosso corpo. E tem uma passagem que diz, vocês não sabem que o templo de Deus é o nosso corpo. É o nosso corpo, não é o templo de pedra. Tudo bem? Então, você tem que cultivar o teu corpo. Você tem que pegar o teu corpo e colocar em santidade com Deus. E para isso existe um Antigo Testamento todinho para você ler. Outra coisa, não chame, Jesus Cristo disse, não chame de rabino, de padre, que em italiano é pai, e nem de guia, que nos dias de hoje é pastor. Um só é o pastor de vocês, um só é o guia de vocês, que é o Messias. Quando você dá poder ao homem, só pode acabar em merda. Deu poder para o homem, vai ver o que vai acontecer. Deu poder, vamos botar um cara no pedestal aqui, você vai ver o que vai acontecer. Você não irá para o céu. Só existe um que é o teu pastor. Você é uma ovelha. Você não tem que entrar no curral onde tem um lobo devorador, louco para comer as ovelhas. Você tem que ir reconhecer o verdadeiro pastor de longe, esperar por ele e crer nele. Não é para você crer em mim também não, tá? Eu sou um homem, é para você crer no verdadeiro Messias. Então, não atribua poder ao homem. Não dê poder para um homem, porque nenhum homem é melhor do que você. Negro, branco, criança, adulto, rico, pobre, todos nós somos iguais, enfermo, todos. Diante de Deus, nós vamos nos ajoelhar. Ninguém é superior. E só existe um guia, um pastor, que é o que esteve na fundação desse planeta e vai estar até os últimos dias do Apocalipse.
nesse planeta, aquele que simplesmente é o nosso dirigente, o nosso rei, o Messias. Ele é o nosso pastor, não é nenhum homem. Se você segue a homens, você corre um grande risco de não entrar no reino dos céus. Eu só falei 2 temas aqui e praticamente foram 16 minutos de vídeo, 15 minutos de vídeo e olha só o tanto de conhecimento que eu falei para você. Tem pelo menos mais uns 10 a 20 temas para eu falar para você. Então eu vou dividir esse vídeo e na medida do possível eu vou colocar os cards, deve ser o primeiro card aqui em cima, quando tiver o vídeo, tudo bem? Porque é muito conteúdo para passar para você. Você que chegou até o final, parabéns. Sabe por quê? Porque simplesmente você teve disciplina. Escreva aqui embaixo, dê a tua lição de moral para esses caras que assistem achando que isso aqui é entretenimento. Escreva aqui embaixo, eu tenho disciplina. Escreva para que as pessoas saibam que você vai de encontro a Deus, que você está louco para ser salvo. Tu vai fazer o seguinte, tu vai escrever aqui, eu tenho disciplina, para você mostrar para as pessoas que você perseverou até o final. E quando você acabar esse vídeo, na hora de dormir, você vai agradecer por esse conhecimento e vai falar o seguinte: Deus, eu assisti o vídeo do Humberto, eu sei que não é a verdade pura, absoluta, é a verdade apenas daquele cara, mas é o melhor que eu tive. Graças a Deus o Senhor me deu esse conhecimento. Mas eu sei que não é a verdade absoluta. Tem como o Senhor, a partir de agora, começar a me ajudar com conhecimento, além dos vídeos dele? Quem sabe o Senhor coloca na minha vida uma pessoa um pouquinho mais aflorada, ou simplesmente, quem sabe o Senhor coloca na minha vida um entendimento maior que a Bíblia? Peça para o teu pai, porque o teu pai te dá. Ele não nega ao filho. Tudo bem? Então a gente fecha o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E escreva aqui embaixo, eu tenho disciplina. E vamos ver o que vai acontecer. Sou Humberto Voltz, vou ficando por aqui. Hoje eu vou ensinar para você, eu vou te mostrar 10 razões por que nenhum cristão será salvo. Não só eu vou te mostrar, como ao longo desse vídeo eu vou te provar com argumentos científicos praticamente irrefutáveis. No final desse vídeo, eu vou propor a solução da salvação, não é da minha boca, mas sim do próprio Messias. Você vai ficar espantado como é fácil ser salvo, mas aquele que está adormecido nas igrejas, adormecido nas denominações, não sabe como ser salvo. É muito simples, é muito fácil e você irá aprender nesse vídeo. Então nesse vídeo eu separei 10 heresias que as igrejas ensinam, que é importante que você não pratique, e também eu proponho a solução, porque praticamente poucos serão os cristãos que serão salvos. Porém, eu tenho que te pedir apenas uma coisa. Eu considero este vídeo como o vídeo mais importante na história do YouTube. Não é porque eu fiz, é porque trata-se da verdade. Eu não vi nenhum lugar o conhecimento que eu vou ensinar para você, ou porque as pessoas têm medo, ou porque as pessoas não sabem. Então eu considero esse vídeo o vídeo mais importante para você. Eu recomendo que você assista esse vídeo uma vez por semana, pelo menos até você memorizar, decorar e aprender tudo que eu vou falar nesse vídeo. Esse vídeo também não é para qualquer pessoa, tudo bem? Esse vídeo ele vai conseguir tocar a alma dos escolhidos. Aqueles que são bode, eles vão xingar nos comentários, vão dizer que eu sou herege, eles vão fazer tudo isso. Mas os escolhidos vão aceitar a palavra do verdadeiro Messias. Tudo bem? Lembrando para você, antes de eu iniciar esse vídeo, eu não sou o dono da verdade. O meu conhecimento, ele chega até aqui. Existem pessoas nesse mundo que têm mais conhecimento do que eu. A minha inteligência é limitada. Não sou burro, mas a minha inteligência é limitada. Então, este vídeo trata-se da minha verdade. Eu quero compartilhar isso com você. Tudo bem? Então, vamos logo para a primeira heresia para você entender do que se trata. A primeira heresia que te ensinam dentro de algumas denominações é a Trindade. E antes que você comece a atacar pedra em mim,
eu irei explicar. Da mesma forma que existe passagens na Bíblia sobre a Trindade, você tem que se questionar por que a Trindade foi introduzida há mais ou menos 300 anos após a morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, a Trindade não existia na época do Messias, não existia na época do Criador, porque a Trindade foi introduzida mais ou menos 300 anos após a morte e ressurreição de Cristo. Não te parece estranho? A Trindade tornou-se oficial em meados de 381 depois de Cristo por Constantino, imperador de Roma, no qual convocou uma assembleia de prelados da igreja celebrada na cidade de Nicéia. Só depois disso tornou-se oficial a Trindade. Antes disso, era apenas o Pai e o Filho. E Humberto, o que é o Espírito Santo? É Deus. E por que eles dividem Deus em dois? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Você vai ver a perversidade do homem. Vale lembrar que Constantino fazia adoração a outros deuses cultuados em Roma. E um deles era Invictus, o deus Sol. Aqui eu vou te provar a astúcia de Constantino para você poder entender a jogada de mestre que ele fez. Constantino, o primeiro imperador cristão, usou a astúcia com o único intuito de unir o seu vasto domínio. E para isso dizia-se ter convertido ao cristianismo, para obter apoio dos cristãos. Porque o movimento cristão estava crescendo cada vez mais e fugindo do controle do governo, fugindo do controle das denominações religiosas. No entanto, não se absteve de renunciar de suas práticas pagãs para também garantir o poder e apoio dos não cristãos. Ou seja, Constantino dizia-se ser cristão, mas não parou de seguir a outros deuses. A manobra de Constantino foi puramente política e a igreja, que já estava cansada de tanta perseguição, acabou por aceitar Constantino como seu líder. Ou seja, Constantino ele praticamente tomou parte da igreja para si. E junto com Constantino veio-se a adoração a outros deuses. Constantino praticamente corrompeu a igreja. Eu vou falar disso aqui ao longo desse vídeo. Então, eu vou te falar quais são as doutrinas que existem em Trindade. A doutrina egípcia, Horus, Osíris, Ísis, a Trindade hindu, Shiva, Vishnu e Brahma, não sei como se fala, Trindade babilônica, Semíramis, Nimrod e Tammuz. A Trindade não pertence ao cristianismo. Você pode encontrar Trindade em praticamente qualquer outra religião, mas no cristianismo só existe dois, o Pai e o Filho. O Espírito Santo, tá? Ele sempre foi Deus. Então por que eles dividem Deus em dois? Porque simplesmente, tanto em outras denominações, os romanos acreditam que Invictus é o Deus Sol. E você vai perceber que na Trindade egípcia também existe o Deus Sol. Então eles sempre vão dividindo os deuses dele entre eles. Só que não tem como você dividir um ser que é onipresente, onisciente e onipotente. Eu quero mostrar para você o que o apóstolo Paulo disse, tá? Ou escolhido para pregar aos gentios. Ele disse o seguinte: pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, com D minúsculo, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses com D minúsculo e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, o Jesus Cristo, pelo qual existe todas as coisas e por ele nós também. Isso está em 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. Então, lá se atrás, Paulo já previu que algo assim iria acontecer. Então, não existe essa história de trindade. Eu sei que talvez você esteja louco para sair desse vídeo.
Uma força negativa tomou conta de você para que você saia desse vídeo. Olha, não escute esse cara blasfêmia. Mas dentro do seu interior, alguma coisa te diz, continue escutando esse vídeo. Continue escutando esse vídeo. Pelo amor ao Criador, escute esse vídeo. E eu recomendo que você escute mesmo. A segunda heresia que nos é ensinado é que Jesus Cristo e Deus são as mesmas entidades. Isso é engano, o engano mais comum cometido nos dias de hoje. As passagens bíblicas, elas chegam até a afirmar isso. Então muitas pessoas acabam se enganando, acreditando que o Messias e o nosso Deus soberano são a mesma entidade. Isso não é verdade. Eu vou explicar isso para você. As passagens que dizem que o nosso Messias e Deus é a mesma entidade são essas. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A outra passagem é: eu e o Pai somos um. E a última passagem: e o Verbo se fez carne. Diante dessas três passagens, a pessoa que lê a Bíblia e não for astuta, ela já acredita logo de cara que o Messias e Deus são a mesma entidade. Mas não é. Este engano, ele acontece por causa de duas situações. A primeira, são poucos que leem a Bíblia de fato. Muitos apenas a adoram. As pessoas têm a Bíblia em casa, só querem ler os versículos que lhe convém. As pessoas não querem realmente entender o contexto da história. E o segundo motivo, é muito comum um pastor ou líder de denominação religiosa ler uma passagem bíblica sem nunca ter lido toda a passagem. E isso só gera engano, ou seja, o pastor só lê aquilo que lhe convém. Porque olhe bem para você não esquecer, assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só que, olha bem, senão por mim. Jesus disse: senão, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse: ninguém vem ao Pai senão a mim. Tudo bem? Já aqui, ele já diz explicitamente que ele não é o Pai. E ao longo desse vídeo você vai percebendo que ele não é, que eu vou explicar. Jesus diz em João 14:2: na casa de meu Pai há muitos aposentos. Espera aí, Jesus disse: na casa de meu Pai? Presta atenção, se Jesus fosse Deus, ele diria: na minha casa há muitos aposentos. É na casa do meu Pai. Então você percebe novamente Jesus dizendo que ele e o Pai são entidades diferentes. Mas aí vai ter outras pessoas que vão dizer: eu e o Pai somos um. João 10:30. O problema de quem lê João 10:30 é que as pessoas não lêem o que está escrito atrás. Porque em João 10:27, 3 versículos atrás, Jesus ele explica que ele não é o Deus, que ele é o Messias. Presta atenção para você não esquecer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as pondera arrancar da minha mão. Meu Pai, presta atenção, meu Pai que as deu a mim. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Meu Pai. Depois ele vem dizer: eu e o Pai somos um. Porque Jesus está para Deus da mesma maneira que Deus está para Jesus. Porque Jesus está se comprometido em agradar a Deus a todo momento. Mas ele e o Pai são entidades diferentes. Meu Pai as deu a mim. Ninguém pode tirar do meu Pai. Ele deixa bem explícito isso 2 vezes. Tudo bem? E depois tem outra passagem que diz: e o Verbo se fez carne. Só que a pessoa que leu João 1,14 não leu até João 1,29, que diz: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus.
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, pois ele é quem prepara o nosso caminho. Ele é grande, mas não é Deus. E existe uma passagem para a gente poder finalizar, que é o seguinte: o jovem rico, está em Marcos 10:17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Só aqui ele já diz explicitamente que ele não é Deus, ele é o Messias. Novamente, as igrejas estão erradas, os pastores estão errados, na minha visão, na minha opinião. Por quê? Porque eles só leem um capítulo, eles falam, eu e o Pai somos um, João 10:30. Mas você leu João 1:14? Mas você leu Marcos 10:17? Então, simplesmente, existe muito engano nessas denominações religiosas. E onde há mentira, não está a salvação. Na minha opinião. Eu tenho certeza que, neste momento, você está quase saindo desse vídeo, murmurando de raiva de mim, querendo me dizer que eu sou um herege, né? Mas saia. Se você não está satisfeito com esse vídeo, saia. Esse vídeo é para os eleitos de Deus. Não é para quem vai queimar no fogo do inferno. Tudo bem? Na minha visão, quem vai assistir até o final são os eleitos. Então, se você não quer assistir, saia, deixe que os eleitos assistam. Agora, se tem uma coisa dentro de você falando, assista esse cara, mesmo que você não goste dele, porque tem alguma coisa te dizendo no seu interior que ainda assim ele possa estar falando a verdade, continue assistindo. A terceira heresia que eu tenho para falar para você é: chamar o Messias de Jesus é uma ofensa. Quanto mais você assiste esse vídeo, mais ódio você tem de mim, não é verdade? Mas eu vou explicar com fundamentos para você. A letra J foi inventada por volta de 1500 depois de Cristo. 1500 depois de Cristo pelo francês Pierre de la Ramée. Eu não sei como é que se pronuncia isso. Então, olha bem, se a letra J foi inventada 1500 anos depois do Jesus Cristo, como que ele pode se chamar Jesus? Alguma coisa não está batendo, tem 1500 anos de lacuna. Eu vou ressaltar isso, 1500 anos depois de Cristo, como então Cristo se chamaria Jesus? O mais próximo de Jesus que nós temos é Iesus, ou Iesus com I, que foi o nome introduzido na Igreja Católica Apostólica Romana, com a finalidade que as pessoas conseguissem pronunciar com facilidade o nome do Messias. Só que eu tenho que te perguntar, você traduz o nome de uma pessoa? Você acha correto traduzir o nome de uma pessoa? O que acontece quando você tenta traduzir o nome de uma pessoa para outro idioma? Eu vou explicar isso aqui agora para você. Só que isso não condiz com a Bíblia. O nome Jesus não condiz com a Bíblia. Afinal, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui eu te pergunto, você sabe o nome para invocar e ser salvo? Olha que fácil que é ser salvo. Você sabe o nome para invocar e ser salvo? Não te parece, pense um pouco agora, não te parece que alguém está tentando a todo momento te ocultar a verdade? Pense se realmente o motivo para mudar o nome do Messias foi para facilitar a compreensão ou para ocultar a verdade de você, tendo em vista o paganismo que entrou na igreja juntamente com Constantino. Lembra de Constantino, que entrou na igreja e não se absteve dos seus falsos deuses? Porque o significado de Yahushua é Pai da Salvação. A quarta heresia que eu tenho para falar para você, e olha que com toda certeza você deve estar louco para sair desse vídeo, já deve ter passado aí praticamente uns 20 minutos de vídeo. Você está falando, não aguento mais assistir esse vídeo. Na verdade, eu não aguento mais ouvir tanta heresia. Só que acontece o seguinte, meu amigo. Você tem que se perguntar por que os apóstolos foram perseguidos e massacrados. Por que o nosso Messias, que agora você sabe o nome, Yahushua, foi perseguido e massacrado? Foi por dizer a verdade.
Quando você vai num lugar e não te dizem a verdade, você fica todo satisfeito, todo mundo te elogia, todo mundo cumprimenta, mas quando vem a verdade, parece que o mundo te persegue. Então, fique até o final, seja um dos eleitos, faça essa força de vontade para assistir até o final e, se possível, no futuro, baixe esse vídeo para você assistir todos os dias ou entre no canal para você assistir esse vídeo pelo menos uma vez por semana, porque é muito importante. Agora, a quarta heresia é o seguinte: chamar o Criador de Deus também é uma ofensa. Conforme você passa o vídeo, eu sei que a raiva aumenta. Mas não só a palavra Deus foi corrompida, mas também Senhor, Jeová, Javé, tá? Essas duas palavras aqui em hebraico, tudo bem? E até mesmo Pai. Eu vou explicar isso passo a passo para você. A palavra Deus tem sua origem no latim. O latim era a língua oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. E uma curiosidade para você é, a tradução da palavra católico significa universal. Porque Constantino, ele uniu o seu paganismo, adoração a outros deuses, com o cristianismo. Por isso, católico significa universal. É essa união. Tá? E aqui eu tenho que dizer para você o seguinte: daqui se originou a palavra Deus, que a sua origem está na mitologia grega. Deus é igual a Zeus, uma entidade que com toda certeza não é o nosso Senhor. Outra palavra adulterada é Senhor, que no hebraico original, tudo bem? Presta atenção, Senhor no hebraico original significa Baal. E Baal é um teônimo e título honorífico que significa Senhor nos idiomas semíticos, ou seja, nos nossos idiomas. Então, Baal, a tradução para os nossos idiomas, significa Senhor. Eu vou falar para você sobre Baal. Baal era um deus, tá, com D minúsculo, que pedia sacrifício de bebês inocentes. Esse eu acredito que não seja o seu Deus, não é verdade? Agora, Jeová e Javé é o nome de um anjo caído. É o nome de um anjo caído que se revelou a Moisés no Monte Sinai, através da sarça ardente ou incandescente. Eu vou provar para você, através de argumentos da Bíblia, que Jeová ou Javé não é o nosso Deus. Estevão disse que um anjo apareceu para Moisés nas chamas da sarça incandescente, Atos 7,30. E Moisés, presta atenção, Moisés pensou que ele tinha ouvido a voz de Deus. Moisés pensou. Ele não afirmou que ouviu a voz de Deus. Moisés pensou que tinha ouvido a voz de Deus. Atos 7:31. Estevão disse que Moisés foi enviado para ser um legislador e mediador através do anjo que apareceu para ele na sarça. Através de um anjo que apareceu para ele na sarça. A lei que foi posta em ação através deste anjo, tudo bem? É a lei que condena a morte. Preste atenção que esse tal de Jeová, Javé, que é um anjo que se apareceu para Moisés, trouxe uma lei que condena a raça humana à morte. Você quer seguir esse ser? Você acha que esse é o verdadeiro Deus? Outra palavra que também foi adulterada é pai. Pai em italiano significa padre. E quando você chama alguém de padre, você imputa o cargo de Deus a um homem. Você está pecando também. Nenhum homem tem um cargo de Deus. Então, quando tu chama a pessoa de padre, você está chamando a pessoa de pai. E pai é só um, é o nosso Deus. Que eu vou falar para você o nome dele aqui. E qual que é o nome verdadeiro dele? O nome verdadeiro do nosso Criador, tá? É Yahô. Yahô. Presta atenção. Yahô. Yahô. As iniciais de Yahô é YAHUH. Isso no nosso idioma. Mas também tem a tradução através do tetagrama, que é YHWH. Tudo bem?
como se lê é YHWH, mas como se escreve é ao contrário. YHWH significa Yud, Rei, Vav, Rei. Agora você sabe o que significa Yahô? Yahô significa Senhor, que é o nosso eterno. A palavra Senhor verdadeira é Yahô. Uma curiosidade para você. Você sabe o que significa Yahweh? Yahweh significa o Senhor é o meu pastor. Esse El no final significa é o meu pastor. Então você pode chamar Yahô, que é o verdadeiro nome de Deus, Yahweh, que significa o Senhor é o meu pastor. Tudo bem? Existe uma forma de chamar o nosso Deus também que é Yah ou Yah, que simplesmente é a forma abreviada de Yahô. Essa era a maneira que o rei Davi pronunciava. Agora, quer ver como que você esteve a vida toda perto da tradução verdadeira de Deus e nunca percebeu isso? A tradução de Yahô, a palavra aleluia significa louvai ao Senhor. Alelu, louvai. Yah, Senhor. Então toda vez que você dizia aleluia, você falava louvai ao Senhor. Você pronunciava o nome de Deus, que é Yahô, sem perceber. Então, fica a lição para você que o nome do nosso Criador, o Eterno, não é Deus, é Yahô. Yahô. E aqui vai uma dica pessoal para você. Esse é o nome mais santo, mais poderoso na Terra. Os judeus tinham tanta consciência disso que quando eles escreviam o nome de Deus no caderno, na Torá deles, com a pena que eles escreviam o nome Yahô, eles não utilizavam mais a pena, porque é um nome sagrado. Então, vai a minha dica pessoal, nunca fale este nome em vão. Jamais fale o nome de Yahô em vão. Tudo bem? Neste momento, eu sei que o vídeo está maçante, cansativo, mas muitas verdades já lhe foram reveladas. Muitas coisas que você não tinha consciência, quanto mais você assiste esse vídeo, mais lhe é revelado. Então eu peço que você tenha esse esforço de assistir o vídeo, porque esse vídeo irá lhe salvar. Como eu disse no início do vídeo, esse vídeo abomina e condena as coisas do homem, e quem assistir até o final, a pessoa vai mudar. Quem assiste esse vídeo até o final, ela vai mudar, porque ela começa a enxergar a verdade. Tudo bem? A quinta heresia que eu tenho para falar para você é hierarquia entre homens. Yahoshua foi bem explícito sobre hierarquias. Vós, porém, não querais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Está em Mateus 23:8. E ninguém na terra chameis vosso Pai, que em italiano é Padre, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Mateus 23:9. Nem vos chameis mestre, que nos dias de hoje é guia, ou simplesmente pastor, porque um só é o mestre de vocês, que é o Cristo. Mateus 23:10. Resumindo, você não deve criar hierarquia entre homens. Todos somos iguais, branco, negro, roxo, criança, enfermo, adolescente, adulto, todos, rico, pobre, somos iguais. Todos nós vamos nos ajoelhar perante a imensidão de Deus. Não existe padre, pastor, rabi. Um só é o nosso Salvador. Quem disse isso? Não foi eu. Foi o Messias. E aqui vai algumas hierarquias para você. A hierarquia católica, a hierarquia evangélica, a hierarquia adventista. E não são só essas três, não. Praticamente todas as religiões e denominações têm alguma hierarquia.
Se existe uma pessoa pregando e está acima de outra pessoa, já automaticamente tornou-se hierarquia, mesmo que seja uma igreja evangélica fundo de quintal. Se tem alguém que está ensinando, lecionando e esse não é o Messias, já se criou uma hierarquia. E isso o nosso Messias, Yahushua, condena. E agora eu tenho que fazer um fato para você poder aprender aqui. O que acontece quando você dá poder ao homem? Você sabe? Só pode acabar em merda. Sabe por quê? Porque os ricos vão explorar os pobres. Os militares, o governo, vai explorar os ricos. Os fariseus, os pastores, esses pessoal cargo mais alto, vai explorar os militares. E no final, lá em cima, o rei, a realeza vai explorar. Torna-se aí uma pirâmide, onde o povo só sofre. Quando você cria hierarquia, quem sofre é o povo. Por isso, não se deve ter hierarquias. A sexta heresia que eu tenho que falar para você é dar o dízimo. O dízimo foi criado apenas para auxiliar os levitas. Eu peço que você tenha calma, porque essa explicação ela é um pouco massiva, mas é a verdade. E ela não pode ser ocultada de você. Eu tenho que te perguntar, você é levita? Você conhece alguém que é levita? Eu acredito que não, né? Porque não existe levitas mais. Os levitas eram descendentes de Levi, o terceiro filho do casamento de Jacó com Lia. Foram separados por Deus para se responsabilizarem pelo sistema cultural e sacrificial da nação de Israel. Tendo em vista que Yahweh não se comunicava com os homens devido às suas transgressões, os seus pecados, os levitas eram responsáveis pela guarda e conservação do tabernáculo, que era como Yahweh, o verdadeiro, soberano, eterno, se comunicava com as pessoas. Os levitas não tinham como plantar, porque ficavam peregrinando, ficavam rodando, andando por toda Israel. Por não ter como plantar, foi-se estipulado o dízimo para que possam fazer a obra, porque senão eles iam morrer de fome. O dízimo era alimento. E o que sobrava era dividido entre os pobres e as viúvas. Porque naquela época quem trabalhava era o homem e quem cuidava da família era a mulher. Quando o homem morria, a mulher não ia trabalhar porque ela cuidava do filho e praticamente ela morria de fome. Mas os levitas ajudavam as viúvas para que elas pudessem sobreviver. Naquela época, e antes que alguém invoque o pergaminho sagrado herege aqui, naquela época já existia dinheiro, já existia a casa da moeda. Eu tenho que fazer um adendo aqui porque isso aqui é muito importante. O tabernáculo, tá, do Yahweh, o nosso eterno, não é um templo. O nosso Deus, Yahweh, nunca pediu que construísse um templo para ele. Eu vou falar disso depois. Yahweh não habita em templos feitos por homens. Daqui a pouquinho eu vou te provar que isso é a mais pura verdade. Agora eu tenho que te falar uma coisa para você nunca mais esquecer, nunca mais mesmo. No momento que Jesus, que agora você sabe o nome, Yahushua, é crucificado e morto, antes dele renascer, quando ele estava na cruz, ele disse, está consumado. Ou seja, o pecado do homem foi perdoado. Deus, Yahweh, passou a habitar agora junto com os homens, em seus corpos. Decora isso, em seus corpos. Porque daqui a pouquinho nós também iremos falar sobre isso. Neste momento é perdoado o pecado de Adão e Eva e também de todas as transgressões até o nascimento do Messias. Neste momento rasgou-se o véu e não é mais necessário um tabernáculo para se comunicar com Deus. Tanto que os levitas não existem mais. Naquele momento deixou-se de ter levitas, porque Deus, Yahweh, passou-se a habitar dentro de nós.
E aqui existe uma frase que é o seguinte: provavelmente algum pastor, algum padre vai invocar Deuteronômio para você, para dizer que sim, você tem que dar dízimo. Então eu vou explicar isso aqui para você. Não poderás comer em tuas próprias cidades o dízimo do teu cereal, do teu trigo, do vinho novo e do melhor azeite, nem a primeira cria dos teus rebanhos, nem o que por meio do voto tiveres prometido, tampouco as tuas ofertas voluntárias ou dádivas especiais. Em vez disso, tu comerás na presença de Yahweh, teu Deus, somente no local que o Senhor teu Deus houver escolhido, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, e, presta atenção, e o levita que mora contigo, porque eles não tinham casa, eles tinham que ficar peregrinando por Israel. Então os levitas, eles habitavam em casas de outras pessoas. E te alegrarás diante do Eterno, o teu Deus, de todo empreendimento das tuas mãos. Portanto, tenha o cuidado de não abandonar os levitas, enquanto estiver vivendo na tua própria terra. Deuteronômio 12, 17. E aqui eu vou te ensinar a desarmar qualquer pastor. Eu vou te ensinar a desarmar qualquer padre ou pastor. Toda vez que um pastor, um padre, invocar para você algum versículo, você fala assim com o pastor: leia todo o versículo. Leia todo o versículo. Leia todo esse versículo para você ver, para você poder entender. Você vai desarmar esses caras tudo. Porque simplesmente eles só lê a parte que lhes convém. Eles não lê tudo. Porque o sentido literário, ele tem que ser todo o texto. Se você corta o texto, você perde o sentido literário. As pessoas vão dizer, tá? E aqui vem aquela famosa desculpinha. As pessoas vão dizer: eu dou dízimo para contribuir com as obras da igreja. Mas não era nem para existir igreja. Falaremos disso agora. Não era nem para existir. Né? Tá tudo invertido. Quanto mais você me escuta, ou você me odeia, ou você acaba concordando comigo. Porque a transformação da verdade dói. É tanta informação nova na sua cabeça que fica confuso. É capaz de você ficar tonto com tanta informação. Mas a verdade é para poucos. Se você perseverar até o final, você vai descobrir o real propósito de Deus para todos nós. A sétima heresia que eu tenho para falar para você é: igrejas, denominações e templos de pedra, tudo bem, não deveriam existir. É claro que todo esse vídeo é a minha opinião, é claro, você é livre para discordar, mas eu vou passar algumas passagens bíblicas aqui para você poder entender essa linha de raciocínio. Afinal, a Bíblia é bem explícita sobre o que de fato é o templo de Deus, Yahweh. Em 1 Coríntios 6,19 diz: não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus? Eu vou ler devagar para você poder entender. Não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus, Yahweh, e que não pertence a vós mesmos? Ou seja, o corpo não te pertence. Deus lhe empresta para você poder aí aprender sobre a vida e ir de encontro a Deus. Mas quando você morre, o corpo fica. Tudo bem? Ele é degradado pela terra. Ele não é seu. Você não tem posse desse corpo. Você não vai conseguir salvar esse corpo. Você salva o teu espírito. Então, não sabeis que o corpo é o templo de Deus? Porque é neste corpo que você vai começar a aprender sobre o que é obra de verdade. E aqui, com toda certeza, vai vir um pastor invocar Deuteronômio 12, 13 para você. Fica atento a ti mesmo, não ofereças teus holocaustos em qualquer lugar que te agrade, porque é somente no lugar que o Senhor Yahweh, né, não vai saber o nome, houver escolhido, numa das tuas tribos, que deverá oferecer teus holocaustos, e lá deverás pôr em prática tudo que eu te ordeno. Com certeza o pastor vai dizer Deuteronômio 12, 13 para você. Só que aqui se fala dos levitas. Dos levitas. Porque nessa parte de Deuteronômio 12, 13, não tinha se rasgado o véu e, com toda certeza, Jesus, o nosso Messias Yahushua HaMashiach, não tinha vindo. Então, naquela época, era necessário que você prestasse a tua oração, teus holocaustos a Deus Yahweh juntamente com os levitas. No momento que Jesus, Yahushua, diz está consumado, rasga-se o véu.
Os antigos pecados são perdoados, ou seja, o Deus Yahweh passa a habitar dentro do homem. E é por isso que em Coríntios 16 diz: não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus? Lembra que Deus passou a habitar dentro do homem? É o templo de Deus? Ou ainda, não entendeste que o vosso corpo é o templo de Deus, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus? E que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus, Yahweh, vosso próprio corpo. Princípios sobre a vida conjugal. 1 Coríntios 6,19. É tão explícito que o vosso corpo é o templo de Deus, que Yahweh, que Jesus Cristo, Yahoshua, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorifique. Então você achando que fazer obra, vou fazer caridade, eu vou ser salvo. Eu vou na igreja, eu vou ser salvo. Não sei o que, eu vou estudar a Bíblia, eu vou ser salvo. Não é nada disso. Tá? A salvação, ela é feita por meio da fé, pela crença no nosso Deus. Eu vou ensinar a ser salvo aqui, fique tranquilo. A igreja, os padres e os pastores estão tão corrompidos, na minha opinião, que já era profético o que Romanos 3:10, 12 dizia: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Já se dizia antigamente em Romanos 3:10, 12, né? Foi tão corrompido que praticamente no planeta inteiro não tem um que salva. A salvação é feita por meio da fé. Então, como é que é feita essa salvação? Se ela não provém da igreja, e nem dos padres, nem dos pastores, e também não provém das ofertas e nem das obras, porque todos nós somos pecadores. Você será salvo mediante a graça de Deus, Yahweh, e a crença em Cristo, Yahoshua. Em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16, porque Deus, Yahweh, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Messias, Jesus Cristo, cujo nome é hebraico Yahoshua HaMashiach, que é o Pai da salvação, ele veio ao pecado para salvar o homem. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3,36 diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanente. Em João 5,24 diz: na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Vamos ler devagar o que o nosso Jesus Cristo, cujo nome é hebraico Yahoshua HaMashiach, que significa Senhor da salvação ou Pai da salvação, disse o que é preciso mesmo para ser salvo. Olha bem, eu vou ler de novo para você. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem escuta a palavra do Messias e crê, tem que crer no nosso Deus, que é Yahweh, tem a vida eterna e não entrará em condenação. É muito simples. Se com a tua boca confessares ao Senhor Yahoshua, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:9. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. É muito simples ser salvo. Não precisa de igreja, não precisa de dízimo, não precisa de pastor, não precisa de padre, não precisa de fazer ficar dando dinheiro, fazendo obra, não é nada disso. Tá? Você tem que ajudar o próximo, porque é teu irmão, é dever, somos todos iguais, tem que ajudar o próximo. Mas isso não salva.
O que salva é crer no nosso Deus, Yahô, e na palavra do nosso Messias. Acreditar que ele veio para nos salvar, que é Yahushua Hamashiva, o Pai da salvação e o nosso Senhor, que Yahô significa Senhor verdadeiro. Tudo bem? Eu sei que esse vídeo é um pouco maçante, não é um vídeo fácil, não é para qualquer pessoa. A pessoa que é bode, ela já vai estar xingando nos comentários, vai estar me chamando de herege, não vai entender nada que eu estou falando aqui, vai começar a reclamar, vai correr pro pastor, pro padre, falar, olha, eu vi um vídeo na internet lá e eu não consegui entender, foi nada, e o cara dizia que todo mundo ia ser condenado. A pessoa que simplesmente não tem mente aberta, ela nunca vai de encontro a Deus. Por isso eu disse que poucos cristãos serão os que serão salvos. Você que está assistindo esse vídeo agora, que tem a força de vontade, já passou quase 50 minutos, ou já passou 50 minutos de vídeo, você que tem essa força de vontade, guardai esse vídeo, assista esse vídeo pelo menos uma vez por semana, para você nunca esquecer como ser salvo pelo verdadeiro Deus. A oitava heresia que eu tenho para falar para você é participar de festas pagãs e adorar falsos ídolos. Eu vou explicar isso aqui. Para começo de conversa, o nosso calendário é o calendário gregoriano, que faz referência a falsos deuses. Eu vou mostrar para você. O verdadeiro criador, o nosso Yahô, ele criou o calendário lunar, onde cada passagem da lua representa-se 7 dias, que é o 7º dia que Deus descansou, que é o 7º dia que você tem que adorar a Deus. E antes que venha algum adventista aqui, o 7º dia do calendário lunar é diferente do calendário gregoriano, nunca coincide com o sábado. É raro coincidir. Para você ter ideia de quão corruptas são as coisas, os dias da semana são referentes a deuses pagãos, né? Sunday, que é o Sol Invictus, Monday, que é a deusa Luna, e aí vai, Júpiter, que é simplesmente quinta-feira. Você tem também aí, sabe o que mais? Os horóscopos. Os horóscopos, que cada mês representa um tipo de animal, que é um paganismo. Eu estou deixando os calendários desatualizados porque eu não consegui encontrar os calendários verdadeiros. Parece que existe uma força interior grande na internet, nos livros, para não trazer o calendário lunar. Tá? Esse calendário que eu estou mostrando aqui, acho que é 2015, 2016, mas não tem o calendário verdadeiro lunar de 2018. Eu não consegui achar nenhum de 2019, que eu queria trazer para você, mas você pesquisando com fé, provavelmente você vai achar. Aqui eu tenho que te dizer que todas as datas comemorativas, todas, sem exceção, estão erradas. Inclusive o ano de nascimento do Messias. A única festa que não é pagã é o seu aniversário. A única festa que não foi corrompida é o seu aniversário. É o aniversário das pessoas que você conhece. O resto é corrompido. O resto é corrompido. Aqui eu vou explicar para você a minha visão de quando o Messias nasceu. Tudo bem? É a minha visão. Você é livre para concordar se você quiser. Existe uma profecia em Apocalipse 12:1 que diz: e viu-se grande um sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Quando você usa um software que mostra os astros, as estrelas e os anos que se passam, eu percebi, e não só eu, outras pessoas perceberam, que o dia de nascimento do nosso Messias é 11 de setembro. Tudo bem? É 11 de setembro. Mas é 11 de setembro do calendário lunar. Não é o calendário gregoriano. Em 2018, agora, 11 de setembro, coincidiu com o calendário gregoriano, mas é 11 de setembro do calendário lunar, não é do calendário gregoriano. Você não acha estranho que essas pessoas pagãs, reis pagãos, pessoas que realmente são pagãos, o que eles fizeram dia 11 de setembro? E na minha opinião, eu acho que eles fizeram uma atrocidade para que todos os anos passe na TV que 11 de setembro é um dia triste, que morreu muita gente. Na minha opinião, eles fazem isso. É 11 de setembro, triste, vamos chorar. Para quê? Para que as pessoas fiquem tristes com o dia do nascimento do Messias. Porque o Messias nasceu, na minha visão, 11 de setembro. E deu à luz a um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então aqui no Apocalipse não está falando do anticristo que nasceu, está falando do Messias que nasceu. Porque também tem a parte do dragão vermelho.
Então, na minha visão, tá? Na minha visão, eu posso estar errado, mas eu acredito que o Messias nasceu 11 de setembro do calendário lunar. Fique tranquilo que a gente está acabando essa aula. Eu sei que você está quase não aguentando mais, é muito conteúdo para eu ensinar para você, mas fique tranquilo que está acabando a aula e eu tenho certeza que quando acabar esse vídeo você vai estar engrandecido. Tudo bem? Então, a nona heresia que eu tenho para falar para você, e essa que incomoda, eu vejo gente brigando na internet por causa disso, pessoas quase perdendo famílias por causa disso. Acreditar na pseudociência. A pseudociência é a ciência imaginária. Eu venho falando para as pessoas, existem dois tipos de ciência. A pseudociência e a ciência empírica. A pseudociência é a ciência imaginária. A ciência empírica, a ciência que você pode comprovar. Você pode comprovar. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que você veio do macaco? Como é que você pode acreditar em Deus, no Messias, em Yahô, em Yahushua HaMashiach, acreditando que você veio do macaco? Você acha? Eu vou refazer essa pergunta para você de novo. Você acha que existem macacos metamórficos? Você acha que existem macacos que conseguem se transformar em homem? Existe alguma evidência? Porque simplesmente o que eu vejo é fraudes e mais fraudes sendo desvendadas. Tem um osso de um macaco, a gente acabou de encontrar, não sei o que, um homo sapiens, não sei o que. Passa uma semana, vai um historiador lá e descobre que é falso. A gente tem o macaco, que não é evolução, e o homem. Cadê as evoluções? Cadê as evoluções? Não tem nada. Até hoje não tem um fóssil real desse negócio. Na minha opinião, agora eu vou te dizer o que é real. O DNA humano tem uma assinatura dentro do seu DNA que está escrito Yud, Rei, Vav, Rei. Dentro do nosso DNA, a junção do nosso DNA, a ponte do nosso DNA, está escrito as iniciais de Deus. Isso os cientistas conseguiram provar. Tá? O macaco não provou, mas o DNA humano escrito Yud, Rei, Vav, Rei tá provado. Tá provado. E não foi só por uma pessoa, foi por várias. Então, no nosso DNA tem a assinatura de Deus. Yahô, está no nosso DNA o nome dele. Tudo bem? Isso é verdadeiro. Quer ver outra verdade? Dentro do corpo humano existem todos os componentes químicos da Terra. Não existe lá em Gênesis 2:7 e fez-se o Senhor do homem do pó da terra? Quando tu pega a terra, o composto químico da terra e compara com o composto químico do corpo, tem as mesmas essências, os mesmos materiais químicos. Isso foi comprovado pela ciência. O macaco não. O macaco, até hoje eu estou esperando esse macaco aí evoluir. Mas tá aqui, nosso DNA com o nome de Deus, Yahô, e os componentes químicos da Terra, que na Bíblia dizia, está no corpo humano. Percebe que uma coisa aqui é pseudociência e outra coisa é ciência empírica, que é a ciência que pode ser comprovada? Outra coisa para você, tá? Existem 0% de evidências do núcleo da Terra. Até hoje não conseguiu se comprovar. As pessoas estipulam-se que no centro da Terra existe um núcleo, um magma lá a milhões de temperaturas. Alguém conseguiu comprovar? Você conhece alguém que comprovou isso? Não. É o quê? Uma pseudociência. Agora eu vou te dizer uma ciência verdadeira que foi comprovada. A ciência verdadeira. Cientistas descobriram um outro oceano dentro da Terra. Outra notícia, cientistas descobriram um oceano 3 vezes maior que toda a superfície da Terra. E quando você soma esses oceanos com o que já existe, coincide exatamente com a mesma quantidade de água do dilúvio. Olha que interessante. Então, simplesmente, o magma, o núcleo da Terra, até hoje eu estou esperando essa evidência, mas simplesmente dentro da crosta da Terra existem 3 vezes mais água que dentro do oceano. 3 vezes mais água que dentro do oceano. Isso foi comprovado cientificamente. Uma coisa é a pseudociência. É o teu professor te ensinando, é a televisão ensinando para você, é essas mídias ensinando para você, é os livros ensinando para você. Mas uma coisa é comprovar essa verdade. É comprovar. Alguém comprovou para você? Pois é, o DNA está comprovado, os materiais da Terra no corpo humano está comprovado, que existe oceano debaixo da Terra está comprovado. Então eu só vejo um caminho, que é o design inteligente, que teve uma criação por trás. E essa criação é Yahô, o nosso Deus. Tudo bem? Por isso eu digo, esse conhecimento, ele dói no peito.
raiva, dá vontade de você a vontade que eu acredito que você tem agora é de pegar eu na parede e começar a esmurrar o meu rosto, falar, esse cara é um herege, é um fanfarrão. Eu tenho certeza que você tem essa vontade. Mas, quando você se tocar, quando você começar a estudar, quando você começar a surgir a dúvida, peraí, será que aquele cara está falando verdade? Já que ele está falando isso, eu vou pegar as evidências e vou provar que ele está errado. Já que aquele cara fala tanta heresia, eu vou provar. É simples, tente provar que eu estou errado. Pegue esses conhecimentos e prove. Mas não é pegar um blogzinho de meia tigela e falar assim, o blog provou. Não é isso. Não é isso. É você provar com base científica. Porque o que eu te falei aqui, tem artigos científicos falando sobre isso. Não é blog de meia tigela. Tente. Você vai chegar na mesma conclusão que eu. Para a gente poder finalizar, a 10ª heresia, tá? É uma heresia que é o seguinte: reter o conteúdo só para você é uma heresia tremenda. Por quê? Afinal, os apóstolos foram mortos. Eles foram mortos, perseguidos. Guerras, tá? Foram traçadas. Guerras santas foram traçadas. Pessoas foram perseguidas por dizer a verdade. Tudo bem? A verdade, para chegar no povo, teve muita morte e sangue. Jesus diz, aquele que tentar salvar sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por mim, a ganhará. E aqui eu te pergunto, você vai seguir o ensinamento de Jesus? Do nosso Yahushua HaMashiach, o Pai da salvação? Se você não compartilhar esse vídeo, não compartilhar o conhecimento, você está negando os esforços dos Messias e dos apóstolos que lutaram para que você conhecesse a história verdadeira da Terra. Por isso, é seu dever, a partir de agora, é o seu dever compartilhar esse vídeo. Compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo tem toda a verdade. Toda a verdade. Eu sei que o vídeo é minha opinião, a opinião de Humberto Voltz. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que eu seja um louco que coloca um chapéu de alumínio na cabeça. Pode ser que eu esteja errado. Mas é o seu dever buscar a verdade. É o seu dever buscar a verdade. E quando você encontrar a verdade, você tem que compartilhar ela com as pessoas que você ama, com as pessoas que você não ama. Todo mundo tem direito, pelo menos uma vez na vida, de saber a verdade. Então eu peço por você, porque eu considero, não porque é o meu vídeo, eu pouco me importo comigo mesmo, eu considero esse vídeo o vídeo mais importante da internet. O mais importante, porque fala a verdade. Então eu te peço para que o conhecimento não morra, o conhecimento não morra. Compartilhe esse vídeo. Faça com que mais pessoas vejam esse vídeo. Faça a sua parte. Não deixe em vão os apóstolos. Tudo bem? É seu dever agora compartilhar a verdade com as pessoas. Eu sou Humberto Voltz. Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, inscreva no canal. Deixe o seu like. Tem que se inscrever com aquele sininho lá, senão ninguém recebe nada. Então, se inscreva aí e se tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo, discuta aí com os hereges. Deve ter um monte de herege já blasfemando contra o meu nome e eu vou deixar os comentários abertos para você poder discutir aí, tudo bem? Lembrando que esse canal eu não falo de conspiração, nem daquelas bobajadas todas, eu só falo da verdade e provavelmente vídeos de Cristo aqui serão poucos nesse canal, que é o nosso Messias, Yahushua HaMashiach. Que você possa ser abençoado, que Yahô abençoe a sua vida, que Yahushua HaMashiach, o Pai da salvação, abençoe você e a sua família e que você tenha prosperidade na vida, porque você chegou até o final e você merece a vida eterna. Que o seu nome possa estar escrito no livro da vida. Tudo bem? Sou Humberto Voltz, vou ficando por aqui. Forte abraço. Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender como funciona a elite mundial, a nova ordem mundial e o suceder, tá, desse jogo de xadrez. Qual é o próximo passo que eles vão estar orquestrando para a sua vida? Se você assiste o meu canal, você vai perceber que eu já falo disso há quase 4 anos. Que eu falo e acontece. Eu falo e acontece. Não é porque eu sou profeta, eu cago, peido e mijo como você. É porque eu enxergo essa democracia. E eu sei que tudo isso é instituído para você perder a salvação. Grosso modo é isso. A coroa da vida, ela se dá aos eleitos, que ficaram até o final por Yahushua, Jesus Cristo, e por Yahweh Tsevaot, o nosso Deus
dos hebreus, tá bom? Porque só existe um Deus. Então assim, eu já falava sobre muita coisa. Sobre a questão financeira, eu vou ser breve, porque hoje eu vou falar das coisas espirituais, da guerra espiritual, tá bom? E eu recomendo que você pare de ler os comentários, pare de ficar aí postergando e entenda, porque você tem pouco tempo. Então, sobre a questão financeira, eu já fiz 2 vídeos. Eu falei, olha, você tem uma lacuna de 4 meses para você se organizar financeiramente. Dá tempo, tá? Como é que você faz para você ganhar dinheiro? Um efeito de escalonamento. Pois é, eu falo sobre isso aqui e ainda mostro como que algumas pessoas obtêm dinheiro. Falo, então aqui ó, o único mercado que irá sobrar, recomendo que você assista, e o que vai acontecer com o Brasil daqui a 90 dias. São 2 vídeos que falam sobre economia para você se preparar, tá bom? Então o financeiro está aqui nos 2 vídeos. Agora eu vou falar sobre a coisa espiritual. E essa é de graça, não custa nenhum centavo. A salvação ela é gratuita e para todos. Então escuta com atenção o que eu vou te falar. Você tem medo de morrer? Eu vou refazer essa pergunta. Você tem medo de morrer? Você consegue entender o que é a morte? Você tem medo de morrer? Se chegasse hoje para você, né? Hoje para você, e perguntasse para você, olha, para você continuar vivo, devido ao grande problema que está acontecendo, nós precisamos fazer tal coisa com você. Você só precisa aceitar isso. Porém, se você não aceitar, infelizmente, né, nós vamos ter que levar você vai trabalhar obrigado em tal coisa, você vai ser morto, vai acontecer alguma coisa com você. Não é coisa legal, no final você vai estar morto. Ou você aceita o que nós impomos, ou simplesmente você, ó... Então, a pergunta é, você está pronto para isso? Eu produzi um livro chamado Leia este livro antes de morrer. As perguntas mais importantes respondidas sobre o mundo espiritual e a morte. Todo cristão e Natsarim deveria ler esse livro, porque o inferno tem milhares e milhões, centenas de milhões de cristãos. Você sabe o que acontece no exato momento da sua morte? Você tem alguma ideia do que acontece? Eu não vou falar o que vai acontecer, porque você tem que ler esse livro. Mas basicamente é o seguinte, quando você morre, quando o seu coração para de bater, quando o seu corpo para de funcionar, que você está morto, ainda assim você tem consciência. Quando você morreu naquele momento, você ainda assim tem consciência. O corpo parou de funcionar, mas o seu espírito ainda está vendo tudo. Tudo está acontecendo. E aí sabe o que vai acontecer? Êxodo, já falava sobre isso aqui, tá? Hebreus, quando você morre, alguém vem te buscar, um ser vem te buscar, tá? Então assim, eu acho bom você colocar a sua vida espiritual em dia, porque um ser vem te buscar. Então você tem que ter noção disso. Aí, se você lê a Torá, se você lê os ensinamentos, vai saber que Yahushua mesmo disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e para quem você dará. Então, quando você morre, o que você acha que vai acontecer? Você acha que quando você morre, você pode pedir perdão? Você acha que quando você morre, você pode se redimir? Você acha que é como um jogo de computador que você vai ter 2 chances? É? Você acha mesmo? Porque o diabo é o pai da mentira. E com ele vem toda essa história. Qual que foi a história de Adão e Eva? Se você comer desse fruto, certamente você não morrerá. A primeira mentira do mundo, que você não ia morrer. A primeira mentira do mundo. Então, meu amigo, a coisa é muito mais séria do que você imagina. Você precisa colocar, tá, toda essa estrutura espiritual em dia. Você precisa regressar para o bom caminho. Você não pode dar uma de Constantino, entendeu? O que é Constantino? Nos últimos 30 segundos de vida, ele se arrepende, tá? Para começar, o termo arrepender-se está errado, porque só se arrependendo você não é salvo. Por que eu falo isso para você?
Porque se você se arrepende de um pecado e você volta a cometê-lo, na verdade você nunca se arrependeu, porque você voltou a cometê-lo. O termo correto é redenção, regresso para o bom caminho, redenção. E o nosso redentor, o nosso mediador é Jesus Cristo, Yahushua. Então, quando você se arrepende verdadeiramente, você se redime dos seus pecados. Você não volta a cometer os pecados. Porque se você voltar a cometer os pecados, você nunca se arrependeu verdadeiramente. Tá entendendo? Então você tem que se redimir verdadeiramente. E para isso, primeiro você precisa aceitar Jesus Cristo. Acreditar que ele sim é uma divindade. Ele é o próprio Deus que veio à terra. O verbo que se fez carne. O tabernáculo que habitou entre nós. Jesus Cristo mesmo disse, antes de Abraão existir, eu sou. Yahuwah Tsevaot. Ele veio em nós, sem pecado algum, para nos salvar. O verbo que se fez carne, o incorruptível que veio ao mundo pagar pelos nossos pecados. Você tem que aceitar ele na sua vida. Mas não é da boca para fora, eu aceito, não. É a redenção, é o regresso para o caminho da verdade. Você precisa regressar pelo caminho da verdade. Redimir verdadeiramente dos seus pecados. Porque não adianta o exército que vai acontecer. Não adianta qualquer pessoa que numa guerra civil vai acontecer, começar a pegar o machado e arrombar a tua porta para roubar a tua comida, e você fala assim, ai meu Deus, me perdoa, no momento de desespero. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você se arrependa agora. Yahuwah Tsevaot quer que você se arrependa agora. Tá? Porque ele não quer que você se arrependa no último suspiro de vida como Constantino, que está no inferno. Porque simplesmente você só está se arrependido porque o mundo está desabando. Você está entendendo? O regresso pelo caminho da verdade, ele tem que gerar frutos. Não pode uma árvore boa dar maus frutos. Se você era uma árvore má e dava frutos maus, você tem que se tornar uma árvore boa. Agora, uma árvore para dar frutos demora. Então, eu vou provar para você a importância da redenção. Mas está aqui o livro. Leia esse livro antes de morrer, para você saber o que acontece com quem é condenado, tá? O que acontece com quem é salvo no exato momento da sua morte. Tem esse livro, está lá no meu Telegram. Tá bom? Mateus 13. Matitiarro 13. Tá bom? Isso aqui é a parábola do semeador. O que é isso aqui? Tá faltando uma parte, tá faltando um texto aqui, foi removido. Cada vez mais a Bíblia eles vão removendo pedaços da Bíblia na internet, de tal modo que você não entenda. Porque um dos apóstolos perguntou a Jesus Cristo aqui, ó, olha só, naquele mesmo dia, eu não saio do vídeo não faça cagada, tá? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira do mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por esse motivo entrou num barco e assentou-se. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e todo o povo estava em pé na praia. Aí já pulou para Jesus e ensinou-lhe, mas faltou um texto aqui. Um dos apóstolos perguntou para Jesus o seguinte, por que você fala para essas pessoas através de parábolas? Por que você não fala diretamente? E ele mesmo disse, como Isaías falou-se no passado, tendo ouvidos, eles não ouvem, tendo olhos, eles não veem, são cegos espirituais. Você fala a verdade e ninguém te escuta, ninguém está nem aí. Aí ele fala porque ele conta através de parábolas, para que aquele que gere bons frutos floresça. Mas infelizmente as pessoas que são más, infelizmente não vão encontrar o caminho da salvação. Então Yahushua falou o seguinte, ó, ensinou por meio das parábolas. Eis um semeador que saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela, estava jogando as sementes, parte dela caiu à beira do caminho e vindo as aves a devoraram. Então simplesmente você fala para as pessoas sobre a verdade, só que as pessoas não estão prontas para receber a verdade. Então elas não vão escutar. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra.
e logo brotou, pois o solo não era profundo. São aquelas pessoas que estão na pior e você fala assim, olha, aceita Jesus Cristo, né? A sua vida vai melhorar espiritualmente. Aceita, volta pelo caminho da fé. Você fala, a pessoa vai lá e aceita Jesus Cristo. Porém, quando veio o sol, a tribulação, os problemas da vida, as plantas se queimaram, as pessoas começaram a praguejar. E por não terem raízes, por não ter conhecimento, por não estudarem, tá? Secaram, morreram, foram condenadas ao inferno. Então, simplesmente, tem algumas pessoas que você fala do Mashiach, ela acredita, passa 2, 3 dias, volta ao pecado. Ou simplesmente você fala do Mashiach, passa 1, 2, 3 meses, 1 ano, não importa, a pessoa desiste da salvação. Então, as raízes secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Você tem sorte de ter nascido no Brasil. Você tem sorte. Porque eu conheço muitos chineses que dariam a vida, só para ouvir falar de Jesus Cristo. Dariam a vida. Você não nasceu na Índia, você não nasceu na China, você não nasceu em Cuba. Dariam a vida para ouvir essa palavra. Dariam a vida. Prefeririam ser torturados 10 anos só para ter a verdade. E você tem ela de graça, sem dor e sofrimento. Você consegue entender quão abençoado é o Criador na sua vida e você não valoriza tanto as Escrituras? Ou você estudou as Escrituras hoje? Você estudou? Você está estudando todos os dias? Você está fortalecendo o seu espírito para o grande dia que vão te perguntar? Pois é. Outra parte caiu nos espinhos, né? Contudo, uma parte caiu em boa terra. Produziu generosa colheita a 160 e 30 por 1. Aqueles que têm ouvido, ouça o propósito das parábolas. E claro, as pessoas que vão encontrar a verdade. As pessoas que encontram a verdade, elas começam a semear a verdade e as pessoas, e mais pessoas vão descobrindo a verdade. Por isso que eu falo para vocês que eu, morto ou vivo, tem gente para poder ensinar as Sagradas Escrituras para todo mundo. Eu só sou um aqui, no meio de milhões. Então eu digo para você o seguinte, é importante você fortalecer o seu espírito. É importante que a sua terra seja funda e que para que você possa ter raiz para a grande tribulação. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e por não terem raiz, secaram. Então, a raiz é o regresso. Você tem que se redimir verdadeiramente, se redimir, regressar para o bom caminho e dar frutos. E dar frutos. Não é da boca para fora. Se você quiser, né, se você é ateu, é praticante de algum ocultismo e você está arrependido, você ora e pede perdão. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o regresso. Mesmo você que é ateu, mesmo você que crê no Mashiach, você tem que se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Você não sabe quando você vai dessa para pior ou melhor. E é bom que você coloque, tá, toda a estrutura espiritual em dia. Então, se você tem medo de morrer, e aqui entra a questão, se você tem medo de morrer, se você não está pronto para morrer, é porque o teu espírito, é porque Ruach Kadosh, o Espírito Santo, né, o próprio Criador na forma espiritual, ele grita no seu corpo dizendo, olha, se você morrer agora, você vai ser condenado. Então, você não colocou a situação espiritual em dia. Então, o que é a situação espiritual em dia? Você tem que se arrepender, confessar verbalmente. Se você for mudo, pelo menos na mente, confessar os seus pecados. Conversar, trancar a porta do quarto, pedir um momento, esquece. Ah, mas minha família vai ver. Cara, se você tem vergonha do Criador porque você está orando, você não acha que ele vai ter vergonha de você lá em cima, não? Porque ele mesmo disse, se tiver vergonha de mim, no grande dia eu terei vergonha de vocês. Então, ora, chega lá e confessa verdadeiramente os seus pecados. Eu fiz isso quando era criança, eu fiz isso. Confessa os seus pecados. Pede para ele lavar com sangue os seus pecados. Depois que você confessa os seus pecados, você vai dizer para ele, eu aceito Jesus Cristo, Yahushua na minha vida. Eu aceito Yahweh Tsevaot na minha vida. Eu aceito o Deus dos Hebreus, o único verdadeiro Deus na minha vida. Eu quero ir por bom caminho. Aí, a partir desse momento, você não comete mais pecados. Você, olha, não comete mais pecados. Você regressa para o bom caminho. Você mostra o seu verdadeiro arrependimento. É o autoflagelo. Você jejua, você estuda a Bíblia,
você começa a entender a palavra, você volta, você não é mais a mesma pessoa. Quando você se arrepende dos seus pecados, você se torna uma nova criatura. Você tem que ser uma nova pessoa. É muito importante isso, porque você não sabe o dia da sua morte. Mas eu posso garantir para você, não existe mais planos para o futuro. Se você está pensando daqui a um ano, tá errado. Não é ano, é meses. Você tem que se preparar. A preparação espiritual é de graça. Você pode fazer, é uma conversa entre você e o Criador, é uma redenção. É um regresso para o caminho da verdade. Ok? Não é arrependeu, me arrependi disso. Não. É uma redenção. Você tem que regressar pelo caminho da verdade. Tá bom? Então o caminho espiritual é de graça, é único, é entre você e o Criador, entre você e o mediador, é entre você e Deus, entre você e Jesus Cristo, entre você e Yahweh Tsevaot, entre você e Yahushua Mashiach. Tá bom? Bom, falado disso, eu vou dar só um adendo aqui numa preparação física, porque a espiritual, meu amigo, você tem que estar com ela em dia, tá bom? Se você não entendeu nada do que eu falei, reassista esse vídeo. A preparação física, o que eu disse para as pessoas é o seguinte: você em quarentena, primeiro que eu já acertei tudo que aconteceu com o Brasil, né? Infelizmente, não porque eu sou profeta, mas porque eu tenho uma visão, eu consegui entender essa democracia que só quer fazer com que você perca a salvação. Então eu já acertei muita coisa que ia acontecer. E eu vou dizer para você de novo, você tem alguns meses para organizar a sua estrutura financeira corretamente, para que você possa ter uma preparação. Por quê? Se você ficar com fome, você vai ficar fraco e debilitado. Se você ficar no meio da multidão, vai acontecer guerra civil. Se você simplesmente não tiver uma preparação, uma evasão, o que vai acontecer? Você simplesmente vai ser pego de surpresa. Então, para você prolongar o tempo, porque é o seguinte, as dores vão chegar para todo mundo. Seja você rico, pobre, novo, velho, seja o que for, a dor vai chegar para todo mundo. Mesmo quem tem um bunker, quem tem o melhor bunker desse planeta. O Criador vai rasgar no meio e vai tirar a pessoa de lá. No dia do grande julgamento. Então assim, não importa, vai chegar para todo mundo. A questão é, você precisa se preparar para você prolongar. Para você poder ter mais tempo. É para você poder prolongar. E aí, prolongando, você consegue pensar melhor. Porque assim, quando você é pego desprevenido, meu amigo, já era. Então assim, se você tiver um tempo para se preparar, melhor é para você. Então um conselho que eu dou para você, primeiro, de graça e espiritual, você se redima, se arrependa verdadeiramente e regresse pelo caminho da verdade. De Deus e Jesus Cristo, Yahweh Tsevaot e Yahushua Mashiach. Passado isso, você já colocando toda a estrutura espiritual em dia, e aqui eu falo sobre isso muito, né? Muito. Já tá querendo tirar alguém? Já tá querendo sair do vídeo, né? A vida, o mundo acabando, a terra acabando, você é doido pra sair do vídeo, né? É impressionante. Como que grita no seu ouvido o diabo faz você de gato sapato. Doido pra sair do vídeo. O vídeo mais importante da sua vida, a salvação espiritual que você tanto quer para você poder viver a eternidade, tá doido para sair do vídeo. É impressionante. Depois quer estar no céu, né? Vai dar grau no céu. Vai ser. Espera para você ver. Então, eu não vou postergar muito. Se você quiser aprender sobre o mercado financeiro e o que sobrou, como investir, você tem um prazo de 90 dias. De 90 a 100 dias. Tá aqui, ó, esses dois vídeos. O único mercado que irá sobrar e o que vai acontecer com o Brasil daqui a 90 dias. Assista os meus últimos 2 vídeos para trás. Importante para você poder se estruturar financeiramente. Agora, deixa eu dizer uma coisinha para você. Os nazistas, quando matavam os judeus, jogavam aquele gás, que eu não vou dizer o nome, né, que matavam milhares de pessoas, chegava de noite, lia a Bíblia. Pois é, o presidente do Brasil faz decretos assassinos, né? Vamos dizer assim, não vamos dizer o presidente do Brasil. Alguém faz alguma coisa muito má, tipo isso aqui, ó. Tipo isso aqui, ó. O presidente das Filipinas diz que mandou atirar para matar quem descumprir regra de isolamento. Vamos dizer que o Brasil ainda não chegou nesse patamar, mas vai. Então assim, mas o cara de noite tá lendo a Bíblia. Pois é, os satanistas também estão lendo a Bíblia. Então acontece o seguinte, meu amigo, só ler não adianta nada. Porque
o que o diabo quer é que você acredite que ele não exista, que a Bíblia é um caminho entre milhares e que você pode ler. O que o diabo não quer é que você se torne um Natsarim, um verdadeiro cristão legítimo, um verdadeiro hebreu. Então, as pessoas têm a Bíblia em casa, lê, os caras malvadão lê a Bíblia, mas do que adianta? Não gera frutos. Porque o que diferencia uma pessoa ser boa ou ser má não é porque a pessoa lê a Bíblia, é pelos frutos vos conhecereis. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, tem uma árvore má dar bons frutos. É pelos frutos vos conhecereis. Então, meu irmão, se você quer ser salvo, é pelos frutos. Pelos frutos. Você precisa se redimir verdadeiramente. Se os nazistas tivessem lido as Escrituras e a semente da verdade tivesse caído numa terra fértil, iriam se arrepender e não iriam matar os judeus. Se esse cara aqui, esse presidente da Filipinas, tivesse lido a Bíblia e a semente tivesse caído numa terra fértil, ele ia entender que para você salvar vida, você não tem que matar para salvar. Não faz sentido. Você tem que ter uma outra alternativa. Então, não é porque a pessoa tem a Bíblia em casa que ela vai ser salva. Você tem que gerar bons frutos. Então, o arrependimento é a chave da salvação. O regresso para o bem, o regresso para a vontade do Mashiach, o regresso para a verdade, porque é ser bom é a chave da salvação. Então, você precisa regressar para o bem. A parábola do semeador. Você tem que ser uma terra fértil, onde cai a palavra, você se redima dos seus pecados. Não adianta você ler a Bíblia e praticar o pecado, meu amigo. Não adianta. O inferno está cheio de cristão. Tá bom? Bom, o que eu queria falar eu já falei. A importância da salvação espiritual. Tá bom? Bom, encontro você agora no próximo vídeo. Forte abraço.